Fala, meu concurseiro e minha concurseira, seja bem-vindo. Aula 3, História e Geografia, concurso de Campo Alegre, banca IGEDUC, para vocês, beleza? Para quem está chegando agora, meu nome é Gabriel Machado, sou licenciado em Geografia e estou abordando, facilitando para vocês o conteúdo do seu edital de Campo Alegre, Alagoas, beleza? Conteúdo este que servirá para qualquer cargo lá, ficou bacana porque qualquer cargo vai fazer uso deste conteúdo. Beleza? Não se esqueçam de deixar o seu like, comentar e também, claro, inscreva-se aqui no canal. Beleza? Vamos nós aqui para a aula. É muito importante que a gente entenda o seguinte: conceitos, definições de rio e rios importantes de Campo Alegre. Esta temática, este assunto está lá sendo cobrado bonitinho em seu edital. Acredito que vai cair uma ou duas questões relacionadas a isso, a importância social, a importância ambiental dos rios de Campo Alegre. Perfeito? Se você não assistiu às aulas anteriores, termina essa daqui, não tem problema. Pode assistir essa aula, mas volta lá. Tem aula 1 em 2 vídeos e a aula 2 um vídeo só, tá? Bacana? Beleza? Vamos nós. Não vamos perder muito tempo, porque a gente precisa estar acelerando o estudo. Vamos nós. Deixa eu agilizar aqui. Vamos lá. Deixa eu ver isso. Agora foi. Pessoal, o que é que acontece? Acerca de rios e suas classificações ou definições, elementos do rio, temos a seguinte situação. Temos a nascente, temos o leito, temos margens do rio e temos a foz. Beleza? O que é que acontece? A nascente é o lugar onde a água subterrânea ou de degelo aparece na superfície e o rio começa. Então vamos supor, água subterrânea. Recentemente agora no concurso de Colônia Leopoldina caiu uma questão perguntando o que era rio perene. Melhor dizendo, a questão perguntou qual era a classificação, a definição de um rio que nunca seca, que em todo o decorrer do ano está sempre lá com seu curso normal de água. Pode estar um pouco baixa a vazão ali, né? A questão da quantidade de água que está passando para a gente entender de forma mais simples. Mas a questão perguntou isso e ela queria a classificação ali, a definição de rio perene. Era a alternativa correta para quem fez o concurso da Guarda Municipal de Colônia Leopoldina. Então, é importante saber esses elementos, né, essa classificação e entender. Por exemplo, veja aí que nascente a gente tem o lugar onde a água subterrânea ou de degelo aparece na superfície e o rio começa. Então, para ter um rio, eu posso ter ali uma água passando de forma subterrânea até chegar o momento que ele vai, né, sair de dentro da rocha e vai começar o curso do rio em si, né? Um curso rio visível ali que todo mundo vai conseguir visualizar. Beleza? Nesse sentido, temos aí um elemento do rio. Beleza? Vamos seguir. Leito. O caminho ou canal por onde a água do rio corre. Então, deixa eu pegar uma cor aqui diferente para mostrar para vocês. Eu vou ter aqui a nascente, certo? Geralmente aí está numa serra, em uma montanha. Aí nasceu o rio, beleza. Então aqui eu tenho o rio fluindo. Ó, deixa eu fazer aqui bonitinho. Então eu tenho o rio aqui, ó. O rio está fluindo. Consequentemente, isto aqui, que eu estou aqui tracejando de um lado para o outro, é o leito do rio, ok? Aqui do lado, poderia até colocar em outra cor. Aqui do lado aqui, ó, vai ser as margens, certo? Então aí fica para vocês a definição, para que você possa, caso caia uma questão dessa em seu concurso, você tirar de letra. E a foz é o lugar final onde o rio despeja suas águas em outro corpo de água. Então o que é que acontece? Se eu tenho aqui a nascente, tenho o leito, tenho as margens, eu posso ter outro rio, que seria ali um subafluente, tá certo? Deixa eu pegar outra cor aqui. Eu posso ter outro rio aqui, pessoal. Ó. Essa parte aqui é amarela. Pode ser outro rio menor desaguando em um rio maior. Consequentemente, esse rio amarelo aqui que está de amarelo, ele vai desaguar nesse rio aqui de azul e esse rio aqui azul vai desaguar em outro rio. Pode ser aí em outro rio maior, né, que vai formar aí o contexto de bacia, ou pode ser no oceano. Perfeito? Vou mudar só a cor aqui para a gente entender melhor. Então aqui eu posso ter o mar, certo? Aqui eu posso ter o mar. Consequentemente, é esse esquema simples. Então o rio vem, deságua ali no mar,
Perfeito. Essa é a foz de forma generalizada para vocês. Foz é quando o rio, né, por exemplo, a foz do rio 1. Eu tenho o rio 1, vai desaguar aqui no mar. Beleza. Então a foz, o mar aqui número 2, o rio 1 vai desaguar no mar número 2. Mas eu posso ter esse rio 1 desaguando em outro rio. Ele pode encontrar outro rio tranquilamente, sem problema nenhum. Aí eu vou ter o contexto de afluentes e subafluentes. Eu tenho um afluente, por exemplo, eu tenho um afluente do rio Mundaú. E esse afluente do rio Mundaú tem subafluentes, que são aqueles cursos de rio, né? Que muitos conhecem aí no dia a dia como é a expressão que eu escuto muito por aí na forma leiga de se falar filepa de rio, um fiado de rio, um córrego. É basicamente isso, certo? Essa é a situação. Falando de classificação do rio, temos o rio perene, que eu já falei, é o rio que tem água o ano todo, mesmo em épocas de seca, então esse rio nunca seca. Diga-se de passagem, o termo nunca seca, mas se um lugar presenciar uma seca muito pesada, pode ser que ele fique meio ali que fracionado. Tipo, o rio não seque, mas em algumas contenções você vai ter um pouco de água. Tipo assim, tá o curso do rio, aí essa parte aqui tem água, ó, aqui do lado. Tem água, aqui já não vai ter mais água, aí lá na frente vai ter outra questão também que represa um pouco de água. Então esse rio, mesmo em período de seca, ele consegue manter um pouco de água em seu leito, ok? É basicamente isso. Classificação do rio continuando, intermitente é o rio que seca, aqui ó, deixa eu circular para vocês aqui, é o rio que seca durante a época em que não chove. Então, por exemplo, vamos ali, temos 12 meses, durante 9 meses o rio tem água, tranquilo, a população consegue fazer uso desse rio, porém, passados os 9 meses, ali em um período mais de seca, esse rio ele seca, ou seja, não vou ter mais água nesse rio, mas eu sei que próximo ano, quando voltar o outro período de chuva, o rio vai aparecer novamente. Esse é o rio intermitente. Beleza? Aí, nesse contexto de rio perene, rio intermitente, a gente tem rio temporário também. Faltou eu colocar aí, mas eu vou anotar para vocês. Deixa eu anotar aqui do lado, para não ficar tão ruim. Rio temporário. Beleza? Então, o rio temporário é o que a gente vê em situações de enchentes, alagamentos. Por quê? A população vai e passa ali 5, 10 anos e não tem nenhum rio passando naquele local. Vem um grande período de chuva, daí do nada aparece um rio, está levando as casas e tudo mais. Esse seria ali um rio temporário, ou seja, de tempo em tempo acaba aparecendo um leito de rio, um curso de rio ali, um curso de água. Perfeito? É basicamente isso. Rio perene, rio intermitente, rio temporário. Intermitente, entenda assim, que são períodos curtos, alguns meses, né? Vamos imaginar o seguinte, 6 meses ali, período de, para quem é do Nordeste em si, né? 6 meses ali a gente tem um solzão, depois de 6 meses, um períodozinho de chuva, né? Então, que seria ali o outono e o inverno, é basicamente esse contexto. Então, durante primavera, verão, o rio está seco, mas durante o outono e o inverno, o rio volta a aparecer. Este seria o rio intermitente. Beleza? Rio temporário, entendam que é um rio que pode ser de ano em ano, de 5 em 5, de 10 em 10, mas um momento ou outro ali ele vai aparecer novamente. Vamos seguir. A questão de classificação de principal é o maior rio de uma região, que recebe as águas de outros menores. Basicamente o que a gente explicou aqui. Tem o rio principal recebendo água, né, dos seus afluentes. Aí a junção desses rios vai se tornar a classificação que chamamos de bacia, certo? Bacia hidrográfica, ok? Na aula 2 falamos muito sobre essa questão de bacia e a gente vai abordar com calma daqui a pouco, não tem problema nenhum. Aí abaixo a classificação do rio, temos aí um rio menor que deságua em um rio principal. Então se tua prova perguntar o que é um rio menor que deságua em um rio principal e cair lá nas suas alternativas afluentes, tá perfeito. Vamos nós aqui seguindo. Principais características do rio Jequiá para o pessoal que vai para o concurso de Campo Alegre. O rio Jequiá está passando no município de Campo Alegre. Perfeito? Importante para os seus estudos. Vou abordar com mais cautela, com mais detalhe, apesar que eu falei um pouco na aula anterior, mas é necessário essa atenção. Vamos seguindo. Nascente, mais uma vez, né? A nascente do rio Jequiá, suas cabeceiras estão localizadas no município de Belém, na porção mais alta e interiorana da bacia.
Veja aqui o conceito bacia, tá certo? Porque a bacia aqui vai ser o conjunto de vários rios. Então tem rios menores, né, os córregos que desaguam ali no rio Jequiá. A foz do rio Jequiá, entenda aqui foz do rio Jequiá, deságua diretamente no Oceano Atlântico. Então esse rio Jequiá, ele vai encontrar o mar, perfeito? Deságua na famosa Praia de Duas Barras. Eu não conheço essa praia, mas qualquer dia desse aí, se eu tiver a oportunidade, eu vou sim conhecer. Deixa eu apagar esse monte de rabisqueira aí que eu fiz, porque como eu uso o tablet, às vezes não fica legal. Vamos seguindo. Localizado no município de Jequiá da Praia. Então, a foz do rio Jequiá fica no município de Jequiá da Praia. Vou pegar aqui o marca-texto, porque talvez fique mais interessante. A área de drenagem do rio Jequiá, certo? Sua subbacia hidrográfica específica abrange uma área entre 822 km² e 861 km², cobrindo total ou parcialmente cerca de 11 municípios alagoanos. Veremos daqui a pouco uma imagem que a gente vai ter uma noção, que nós teremos uma noção dessa questão do quanto ela cobre total ou parcialmente esses municípios. Temos a questão do ecossistemas de laguna, certo? Em seu curso inferior, o rio se alarga significativamente e forma a laguna Jequiá. Essa área abriga um rico ecossistema de manguezais e estuários. Gente, pessoal, questão de manguezais e estuários é questão de reprodução da vida marinha, tá? Então, tem ali o contexto que a gente vai falar agora da reserva extrativista marinha da Lagoa do Jequiá, que fica sob a administração do ICMBio, estava tentando lembrar, é o ICMBio, que é um órgão federal que faz a administração dessa reserva. Beleza? Então é isso no termo de contexto de proteção ambiental. Vamos ler aqui só a informação, porque é importante, né? Devido à sua extrema relevância ecológica, a região da laguna e do estuário é protegida pela Reserva Extrativista Marinha da Lagoa do Jequiá, uma unidade de conservação federal, pode cair na sua prova, tá? Que busca garantir a sustentabilidade das comunidades tradicionais de pescadores e catadores de marisco. Esse contexto de conservação federal, a prova pode perguntar que é uma conservação estadual. Vai te falar lá que é o IMA, que faz a administração desse local. Mas aqui, ó, conservação federal, pessoal, é ICMBio, perfeito? Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. ICMBio, perfeito? Desafios ambientais. O rio sofre com pressões ecológicas, com o assoreamento do leito, a expansão imobiliária urbana desordenada no litoral e os efluentes derivados de intensa atividade sucro-alcooleira, né? O cultivo da cana-de-açúcar ao longo do seu curso. Perceba que aqui temos a informação muito importante, a questão da atividade da cana-de-açúcar, ali, né? A questão da atividade sucro-alcooleira no curso do rio Jequiá. Então, se perguntar na sua prova que o rio Jequiá ele sofre intensa poluição. Vou usar o termo intensa só para você colocar na sua mente. Mas que ele sofre ali, né? Como é que eu posso falar? Uma degradação ambiental por conta de efluentes derivados da intensa atividade sucro-alcooleira. Beleza, tudo certo, tudo bonito para a sua prova. Tá? Vamos seguindo. Principais características do rio Jequiá em Campo Alegre diz o seguinte: o principal curso de água que passa pelo município de Campo Alegre, em Alagoas, é o rio Jequiá, também conhecido localmente na região como rio Ipoca. Então, cai na sua prova perguntando: o rio Ipoca do município de Campo Alegre é conhecido. Vamos reformular. Conhecido também como rio Ipoca, que fica localizado no município de Campo Alegre. De qual rio estamos falando? Aí vai ter lá as alternativas. Agora você sabe que é o rio Jequiá. Beleza? De acordo com o diagnóstico do Serviço Geológico do Brasil, o território municipal está amplamente inserido na subbacia do rio Jequiá, que corta sua porção central. Além dele, a rede de drenagem local é formada por importantes rios secundários e riachos. Beleza? Vou ler mais uma vez. Além dele, ou seja, além do rio Jequiá, a rede de drenagem local é formada por importantes rios secundários e riachos. Então perceba aí, córrego, riacho, certo?
Temos aí o contexto dessa questão da subbacia, só para entendermos, essa subbacia do rio Jequiá está no contexto da bacia hidrográfica do São Miguel. É isso, mas a gente vai tirar tudo daqui a pouco, mas se não me falha a memória agora, é bacia do São Miguel. Beleza? Vamos lá. O rio Jequiazinho, um dos principais afluentes, né, tributários, situado a noroeste do município, então ele está a noroeste. O Riacho Manibu ou Santa Maria, esses são os principais características do rio, né, um curso de água fundamental para a região, onde fica localizada a barragem Riacho Manibu, principal manancial de abastecimento público de água da população urbana. Esse contexto, pessoal, para que entendam, para não confundir, esses rios e riachos que eu estou falando, Rio Jequiazinho, Riacho Manibu, agora eu vou falar mais à frente do Riacho Escorrega e os demais, são as principais características do Rio Jequiá, porque eles desaguam em direção ao Rio Jequiá. Eles fazem parte da subbacia do Rio Jequiá, beleza? Só que falando isso só para ficar claro aí o entendimento de vocês. É sempre bom, né, pecar pelo excesso de informação. Então, continuando aqui, ó, o Riacho Manibu, nesse contexto, para Campo Alegre, Riacho Manibu, temos a barragem do Riacho Manibu, que é o principal manancial de abastecimento público de água da população urbana. Se cair em sua prova perguntando qual é o principal rio, riacho de importância para abastecimento público de água, Riacho Manibu ou Santa Maria, beleza? Temos aí dois nomes bonitinhos para que você possa lembrar. Temos aí o Riacho do Escorrega, localizado no extremo sudeste do território municipal. Aí temos outros riachos. Riacho Jequiá Grande, Riacho do Matão, Riacho Afeventa, Riacho Sapucaia, Riacho Mandante e Riacho Coboatã. Beleza? Tá aqui para vocês tudo bonitinho e perfeito. Aqui eu tenho uma imagem bacana para deixar para vocês. Deixa eu voltar minha cara aqui de novo. Que eu tenho aí o Rio Jequiá passando aqui, ó. Vou aumentar a imagem, tá? Tô só mostrando aqui ao centro do município. Aqui seria o município de Campo Alegre. Temos o Rio Jequiá e os demais rios aqui. Eu percebo o seguinte, o Riacho Afeventa, deixa eu aumentar. O Riacho Afeventa aqui em cima. Deixa eu pegar uma cor vermelha aqui na caneta, senão vocês não vão conseguir visualizar. Deixa eu pegar aqui e mudar. Ó. Oh, ficou roxo. Quero um vermelho. Vejam aí, nessa parte superior, o Riacho Afeventa, que deságua em direção ao rio, né, Ipoca. Veja aqui que ficou com o nome Rio Ipoca nessa imagem. Ó, Rio Ipoca, que é o rio Jequiá, beleza? Perceba aqui, ó, outro curso de rio, todo seguindo em direção a um curso principal. Temos aqui, ó, o curso principal. Aí temos aqui mais abaixo aqui o Riacho Manibu ou Santa Maria, que é justamente onde fica a barragem, tá? A barragem está aqui, ó, mais ou menos, que vai abastecer a cidade. Então, lembre-se desse contexto de abastecimento da cidade. Ficou um pouco pequena aí a caneta, mas é a caneta do slide, então não tenho como aumentar o tamanho dela por enquanto. Mais abaixo aqui temos o Rio Manibu Santa Marta, tá? Santa Maria, melhor dizendo, né? Que é o mesmo rio, só que veio os dois nomes. Então aqui é o mesmo rio. Percebam aqui que eu vou ter um rio desaguando no Rio Manibu. Aí tem aqui o leito principal, ó, do Rio Manibu, mais abaixo. Deixa eu mudar a cor aqui para vocês irem acompanhando. Ó, vou colocar aqui de azul. Então aqui, ó, vou tracejando de azul. Riacho Manibu ou Santa Maria, seu curso principal, vai descendo, tá? E aqui eu tenho ele, ó, em azul, Riacho Manibu ou Santa Maria, no contexto do abastecimento de água para a população. Perfeito? Aí eu tenho aqui, ó, um rio que nasce aqui, de acordo com essa imagem. Tem esse rio que nasce aqui próximo ao município, aqui esse distrito, um bairro povoado de Vista Alegre. Não sei exatamente o que seria agora, mas provavelmente é um bairro, né? Está muito próximo da cidade. Tem ali Fazenda Vista Alegre e tem aqui como se fosse um contexto de umas casas. Vou puxar uma seta aqui para vocês observarem junto comigo. Perfeito? Mas é isso, só para vocês entenderem esse contexto. Não precisamos necessariamente aprofundar
de onde vem cada rio, porque acredito que não vai cair isso na sua prova. O que a banca quer é que você tenha interpretação e entender a importância. Pode perguntar quais são os rios? Pode perguntar. Aí você tem a obrigação de decorar, lembrar quais são os principais rios. Aí eu tenho rio Afeventa, aí tenho rio Jequiá ou Ipioca, beleza? Rio Manibu ou Santa Maria, que todos esses vão desaguar, né, fazem parte da subbacia do rio Jequiá, que vão desaguar numa bacia maior até ir em direção ao encontro das águas do oceano. Perfeito? Tá aí para vocês. Então aqui já temos aqui uma questão bacana para a gente observar. Um distrito, né? Vou botar uma cor aqui diferente. Aqui, ó. Xandaibira para vocês. É este contexto. Qualquer dúvida, pessoal, não hesitem, pode perguntar. Coloca aqui abaixo nos comentários que eu vou respondendo a dúvida que tiverem. Se tiverem, se não ficou legal uma explicação assim, eu gosto muito, eu sou da geografia e gosto de trabalhar com mapas e imagens. Eu trago uma aula só, vou trazer para vocês aqui, caso tenha pedido, de mostrar só isso e a gente detalhar com calma. Pode ser uma aula extra, porque eu acho importante esse contexto. Eu sempre falo em minhas aulas, olhem imagens, analisem mapas, porque de um mapa só você tira muita informação. Perfeito? É o que a banca te cobra, é interpretação. Vamos seguindo. Tem aqui a continuação do município. Percebemos aqui que já temos o município de Jequiá da Praia ao lado, tá? Mas essa parte aqui, esse verde mais escuro, é a porção que corresponde ao município de Campo Alegre, tá? Deixa eu anotar aqui para vocês. Opa, quase não sai ali. Campo Alegre. E temos a continuação aqui do Riacho do Escorrega. Aqui é o Riacho. Não sei se a cor vai ficar legal. Vai ficar legal. Deixa eu anotar aqui para vocês. Fica legal. Então temos aí o Riacho do Escorrega. E podemos perceber o seguinte. Vou mudar a cor da caneta que vai ficar bacana. Deixa eu botar aqui amarelo não, porque já tem algumas listas ali. Tá o vermelho. Percebam o seguinte. Todas essas linhas, todos esses cursos estão indo em direção a uma linha só, tá? Ó, temos aqui embaixo passando alguns rios menores, tá? Mas essas linhas aqui de cima vão todos aqui para esse trecho aqui, ó. Puxar uma seta, tá um pouco apagada, mas é justamente aí no contexto do rio Jequiá, tá? Colocar aqui, ó, rio Jequiá, que vai passar aí pelo município de Jequiá da Praia e vai para o oceano. Mas para entendermos, pessoal, sempre tem rios menores ou cursos de água que vão se formando. Percebem? Vou puxar a seta aqui para vocês verem esses cursos menores que vão se formando e neste contexto entendemos o que é um afluente, um subafluente, um curso de rio, uma margem e como ele faz, né, o seu percurso para ir em direção ao oceano, ou seja, até sua foz. Deixa eu voltar aqui para ver uma informação. Beleza, é isso. Mais na frente eu falo um pouquinho. Deixa eu só fazer um detalhe para vocês aqui da seguinte situação. Relacionado à foz, eu tenho a foz em estuário e a foz em delta. Deixa eu ajeitar esse R aqui, tá? O estuário ali seria a situação em que o rio ele não encontra uma dificuldade para ir em direção ao oceano. Vamos entender assim. Ele segue seu curso normal e não tem nenhuma barreira ali, que seria o caso. Quando existem essas barreiras, vai se formar foz em delta, né? Que seria o delta ali, em que no delta a gente tem algumas pequenas ilhas, né? Que muitos conhecem como croa, que acabam ali fazendo com que o rio ele comece a fazer isso aqui, ó. O curso do rio vem normal, daí ele vem para um lado, vem para o outro, e aqui eu tenho meio que uma ilha, certo? Então vai passar por um lado o rio, vai passar pelo outro lado, aqui eu vou ter uma ilha, certo? E aqui eu tenho o mar. É basicamente isso. Foz em estuário tem um encontro tranquilo da água do rio com o oceano sem barreira, e a foz em delta eu tenho esse contexto de algumas barreiras, né? Seria ali pequenas ilhas, ou até mesmo bem antes do rio encontrar, não tão antecipadamente, tá? Não entendo assim bem antes mesmo, não, mas no contexto assim, já se aproximando do rio, a gente tem essa foz em delta ali no Rio São Francisco. Quando já está se aproximando do rio, ele começa meio que criar umas ramificações até lá na frente se unir de novo e encontrar o oceano.
Perfeito? Era basicamente isso que eu queria fazer um comentário com vocês. Mostrando para vocês aí o edital, né? Aí rede hidrográfica, principais rios e corpos d'água, bacias hidrográficas, recursos hídricos, abastecimento de água, preservação dos mananciais e importância ambiental, social, econômica da hidrografia do município de Campo Alegre. Então eu tenho aqui algumas informações sobre importância social, importância econômica e vamos ter também a importância, no caso ambiental. Perfeito? Deixa eu só apagar ela aqui para a gente ler tranquilo. Neste contexto, para a importância social, o abastecimento público de água diz o seguinte: é o ponto mais crítico para a população. A barragem do Riacho Manibu é a principal fonte de captação e tratamento que abastece as residências da zona urbana de Campo Alegre e do distrito de Lusiápolis, garantindo saúde e saneamento básico. Ou seja, temos algumas questões de pontos críticos, né, mas nada que seja de outro mundo, mas é a principal fonte de captação e tratamento que abastece as residências da zona urbana. Em sua prova pode cobrar que se perguntar que a fonte de captação para abastecimento provém da subbacia do Rio Jequiá, beleza, tá ok. Mas se falar que provém do Rio Jequiá, pelo que entendemos, pelo que buscamos, pelas referências, pelo material, é do Riacho Manibu em sua barragem, beleza? É a principal fonte de captação para o município de Campo Alegre. Por que eu faço esse adendo? Porque a banca, ela cobra a seu bel prazer. Depois a gente trabalha recurso e busca material para embasar uma possível, né, questão complicada, uma questão delicada que caia em um comando ou nas assertivas. Mas até então, entenda para o seu estudo, Riacho Manibu, né, a barragem do Riacho Manibu é a principal fonte de captação e tratamento que abastece as residências da zona urbana de Campo Alegre. Perfeito? De Campo Alegre e do distrito de Lusiápolis. Falando agora sobre existência e lazer, né, no contexto da importância social, comunidades rurais utilizam as águas dos riachos diretamente para o consumo doméstico, dessedentação de pequenos animais, ou seja, matar a sede de pequenos animais, e lavagem de roupa. Os rios também servem como áreas históricas de lazer, banho e convivência comunitária para os moradores. Certo? Tá aqui a leitura para vocês irem acompanhando. Então é isso, temos aí um contexto de uso, né, o uso ali do dia a dia para a população local. Perfeito? Segurança alimentar diz o seguinte: a pesca artesanal de subsistência e a pequena agricultura familiar nas várzeas desses riachos garante o alimento diário de dezenas de famílias, melhor dizendo, tradicionais do município. Perfeito? Vamos seguindo aqui com nossa leitura, não tem muito o que se complicar nessa situação. Falando de importância econômica, temos aí o suporte à indústria sucro-alcooleira. Nós já falamos aí em outras aulas, o setor sucro-alcooleiro na região é muito forte. E a leitura diz o seguinte aqui, só para a gente ir acompanhando. A economia de Campo Alegre é historicamente ligada ao cultivo da cana-de-açúcar. A água dessa rede hidrográfica é intensamente utilizada para a irrigação dos canaviais e nos processos industriais das usinas da região. Ou seja, o riacho, o rio, o contexto da bacia da região de Campo Alegre é importante para o setor sucro-alcooleiro. Perfeito? É isso. Pecuária e agricultura comercial, os riachos perpassam só para vocês ir acompanhando, inúmeras fazendas particulares, sendo o recurso essencial para a criação de gado de corte e para a irrigação de lavouras e comerciais de hortifruti. Se a banca perguntar que existe um uso do rio para a criação de gado de corte, né, no caso o derivado também o leite, e para a irrigação de lavouras comerciais e hortifruti, questão perfeita. Beleza? Entendam, mais uma vez eu repito, falei muito isso no concurso, no material que eu gravei para a Colônia Leopoldina. Interpretação, pessoal. Interpretação. Para não acabar errando nenhuma questão. Busque associar o que o elaborador da questão ali, o examinador em si, que preparou o assertivo, o comando, está querendo. Não é a sua opinião. Quando estamos fazendo uma prova, não é a minha opinião. Uma prova fechada, o examinador ele quer a interpretação dele. Se vai pedir recurso depois, é outra história. Mas a gente tem que viver por fase. Quando estiver na fase, na etapa da prova, faça e assinale a alternativa que mais
está correta de acordo com o enunciado. Por quê? Ah, mas professor, eu vi no material que é isso e aquilo. Mas veja só, o examinador ele pode trazer ali umas coisas meio delicadas, algumas coisas complicadas, e você tem que colocar a mais correta possível no contexto da pergunta dele. Beleza? Por quê? Se a questão for anulada, você ganhou o ponto, você ganhou o acerto. Se não for anulada, você marcou de acordo com o que ele queria. É isso aí, um bizu para vocês. Potencial ecoturístico diz o seguinte: curso de águas límpidos, então, são águas limpas, bonitinhas. Aí diz aí como trechos do riacho Arfeventa e as quedas d'água da zona rural possuem um potencial para o turismo ecológico. Então aí, ó, deixa eu ajeitar ali o que eu rabisquei. O potencial do turismo ecológico e rural, gerando novas fontes de renda e emprego para o comércio e serviços locais. Então, potencial turístico importante para a sua preparação aí, entenda a questão do potencial turismo e ecológico. O Rio Jequiá, né, em si, né, ele tem aí alguns passeios de fato muito atrativo, né, bem atrativo. Agora o que falta para a gente é a questão da importância ambiental, falando aí um pouco para vocês, tema biodiversidade e corredores ecológicos. Então, os riachos e suas matas ciliares funcionam como verdadeiros refúgios ecológicos para a fauna e a flora nativas do bioma Mata Atlântica na região. Pode cobrar isso aqui, tá, pessoal? Só fazendo aí uma ressalva para vocês, perguntar qual o bioma aí que está inserido no município de Campo Alegre. Servindo de conectores entre os fragmentos de floresta remanescente. Outra situação de prova é perguntar se a floresta ali, né, a Mata Atlântica, ela é predominante ainda ou se ela só tem resquícios. Então perceba aí que tem servindo de conectores entre os fragmentos de florestas remanescentes. Então no contexto aqui da zona da mata, atualmente temos ali apenas alguns fragmentos de Mata Atlântica. Não temos mais aquela mata linear, né, que você consegue observar visualmente ali uma grande extensão linear de Mata Atlântica. Então são apenas fragmentos que existem esses conectores, né? Porque, por exemplo, só de uma BR passar dividindo a mata ali, já se tornou a situação de ter que se conectar, né? Um conector entre fragmentos de mata, beleza? Microclima e manutenção do solo. Estamos falando de importância ambiental, tá? A importância ambiental do rio, né, na questão do microclima e manutenção do solo. Então, o rio tem sua importância para o microclima da região e para a manutenção do solo. E diz o seguinte, a leitura para a gente entender melhor. A presença desses corpos d'água regula a umidade do ar e o microclima local. Além disso, a vegetação em suas margens, veja aqui mais uma vez, sempre margens, previne a erosão do solo provocada pelas chuvas, evitando o aceleramento dos rios. O que seria isso? Tem o rio está passando aqui, e aqui eu tenho umas árvores. Eita, árvore feia danada, tá? Quando eu tenho essas árvores, pessoal, quando vem a questão do intemperismo, né, que seria ali a ação natural, né, temos aí o intemperismo físico, químico e biológico, mas vamos lá, intemperismo físico. Então a chuva vem, tá lá, chuva bonitinha. Se eu não tenho essas árvores aqui, o que acontece com a barreira do rio? Vai sofrer a ação da chuva, vai desabar no rio, vai fazer o aceleramento do rio, eu vou perder as margens do rio, o rio vai se alargar e isso vai gerando muito problema. Por isso a importância ambiental de se preservar as matas ciliares do rio. Perfeito? Tá aí para vocês uma explicação bacaninha. Falando sobre a recarga de aquíferos, tá? Temos aí os pequenos riachos rurais alimentam o lençol freático, garantindo a sustentabilidade hídrica subterrânea do município a longo prazo. Veja só o que eu comentei no começo da aula, falando sobre a questão sustentabilidade hídrica subterrânea. Muita gente acaba confundindo a questão de rios perenes com subterrâneo, porque perene é o que você consegue observar, tá? Subterrâneo ali você não está vendo a água passando, você pode entender, né? Ter a ciência de que tem um aquífero ali, um lençol freático, mas você não vê. Neste contexto você não está visualizando. Essa palavra perene entenda como duradouro, algo que demora. Por exemplo, um poeta pode falar o relacionamento é perene, né? A minha amizade é perene, então ela é duradoura, nunca se acaba. Perfeito? Vamos seguindo para a gente não ficar com uma aula tão extensa.
Aí eu tenho um mapa legal, né? Eu peguei esse mapa aqui do site da Codevasf para que possamos interpretar um pouco, ver de forma mais ampla aí os municípios, né? Os 11 municípios, tá aqui, tá? 11 municípios, a qual a bacia hidrográfica do Rio Jequiá se faz presente. Perfeito? Aí temos aí, aqui está o município de Campo Alegre. E temos todo aí detalhe do curso do rio, ó. O Rio Jequiá vai descendo, cai na lagoa aí, temos a Lagoa do Jequiá, a Lagoa do Jequiá da Praia, e depois ele segue em direção ao Oceano Atlântico. Perfeito? Aí do lado aí temos uma informação, né, que diz mais uma vez que a área é de 855.030 km² e abrange 11 municípios. Perfeito? Temos aí o nome dos municípios mais uma vez para vocês. A questão da se é parcial ou integral a área de atuação da Codevasf, caso caia na sua prova. Então a Codevasf ela atua no município de Campo Alegre, perfeito? É integral. Mais informações aí apenas para acrescentar o seu estudo. Aí diz aqui se a bacia é integral ou parcial, tá? No contexto do município, se ela abrange de forma parcial ou integral, e todas são de forma parcial. Não confunda essa informação aqui, tá? Aqui está falando a questão da atuação da Codevasf. Já nessa tabela aqui, está falando sobre a questão da bacia hidrográfica, tá? Aí diz aqui, ó, a sigla da bacia. Bacia Jequiá, né? JQA e a bacia MDU. Aí, ó, informação de população para vocês, dados importantes, 2020 e o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, dado de 2010, tudo do IBGE. Deixa eu anotar aqui para vocês, IBGE. Perfeito? Mais uma imagem para vocês, falando aí, mostrando, né, a bacia aqui do Rio Jequiá. Temos aí a bacia do Rio Jequiá, muito bacana para vocês, no contexto aí Alagoas, Sergipe, Pernambuco. Sempre é legal trabalhar com esse mapa. Mais um mapa para vocês. Se quiser lembrar por número, pode lembrar também, tá? E é isso aí. Mais um mapinha legal. Todo esse material vai estar disponibilizado para os assinantes, né, os apoiadores do canal, lá na plataforma. Então, todo esse material está disponibilizado para vocês. Então, tenho aí esses contextos, enumeração, só para ficar mais fácil, né, a visualização para vocês. Aí eu tenho um contexto que eu tentei explicar, mas esperei chegar nesse momento em específico para a gente ver aqui o seguinte. Temos aqui a região hidrográfica de São Miguel, perfeito? Dentro dessa região hidrográfica de São Miguel, aí eu tenho a bacia do Rio Jequiá, perfeito? E a gente consegue observar aí diversos rios. Por que essa bacia do Rio Jequiá, né, que vai para o Rio Jequiá, que ali acaba chegando no município de Jequiá da Praia, está dentro da região hidrográfica de São Miguel? Perceba que essa região hidrográfica vai ser a união de mais de uma bacia. Então tem a bacia do Rio Jequiá, aqui, tá? Puxar uma setinha aqui bonitinha para vocês. Deixa eu apagar e fazer melhor. Tem a oportunidade de fazer bonito, temos que fazer bonito, não é isso? Vocês concordam? Diga aí nos comentários se vocês concordam. Então temos aqui a bacia do Rio Jequiá. E aqui do lado, ó, temos um rio grande, bonito, passando, tá? Temos aí o rio São Miguel. Então a junção dessas bacias fazem aí a região hidrográfica de São Miguel. Então se perguntar na sua prova em qual região hidrográfica a bacia do Rio Jequiá ou o Rio Jequiá está inserida, região hidrográfica de São Miguel. Não se confunda, não se atrapalhe em sua prova. Perfeito, pessoal? Deixa eu ver se tem aqui. Aqui eu tenho um mapinha mais bonitinho para vocês também. Mais uma vez mostra aqui, ó, região hidrográfica de São Miguel, tá? E aí os contextos de outras regiões no estado. Temos aí a legenda aqui para vocês, ó. A legenda tá aqui. Aí eu já mostrei isso em outra aula, eu coloquei no material só para disponibilizar, né, para quem for fazer uma leitura ou impressão. Isso aqui tudo tá na aula 2, então só foi um adendo para vocês. Já foi falado, né, que é um responsável atual da questão do abastecimento de água. Atualmente lá é o SAI de Campo Alegre. Aí tem o responsável anterior, era a Companhia de Saneamento de Alagoas, né, era a Casal e tudo isso. A região hidrográfica está no Atlântico Norte Oriental, bacia do Rio Jequiá. Todo esse contexto aí trabalhamos em aulas anteriores, perfeito? Fica a recomendação para vocês aí que voltem na aula
de número 2 e assistam com calma para entender melhor todo esse contexto. Aí tem a questão do plano diretor do município, tem alguns artigos falando sobre o abastecimento, sobre preservação dos mananciais. Não vou me estender aqui nestas explicações, porque temos aí a aula de número 2, que tem tudo isso bem explicado para vocês e detalhado. Eu coloquei no material só para deixar disponibilizado na plataforma um estudo linear, né? Porque geralmente fazemos um e-book e neste contexto o estudo se torna mais interessante, porque você tem uma linearidade para não ter que estar no e-book da aula 3 e voltar para o da aula 2. Perfeito? Pessoal, agradeço de coração você ter me acompanhado e ficado até este momento. 40 minutinhos de aula, bem tranquilo. Vai ficar em um vídeo único apenas. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários abaixo. Não se esqueça, inscreva-se aqui no canal. Deixa o seu like bacana aí para ajudar o nosso trabalho. E, consequentemente, bons estudos para você. A gente se vê na próxima aula. Um forte abraço e esquecendo, quem quiser adquirir o material, link na descrição, tá? Tem um material aí disponibilizado, todos os PDFs de todas as aulas e uma mentoria comigo, então tem um grupo específico no WhatsApp, detalhado, fechado, para quem quiser ter acesso a uma mentoria e se preparar melhor para conseguir fechar essas questões em seu concurso. Essas questões são a sua aprovação, tá, pessoal? Não se distraiam, estudem com calma. A banca pode cobrar muito longo, muito extenso. Então, quem está no grupo do WhatsApp vai ter acesso a material. Eu mando sempre imagens, textos, mando informações sobre atualidades que estão acontecendo na região. É basicamente isso. Sem mais delongas, agora sim, Deus abençoe cada um de vocês. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, que Deus abençoe vocês.